Um questionamento bastante razoável seria, então, visto que a queda do dragão e seus anjos ela se dá após a ascensão de Jesus, e nós aprendemos que demônios e espíritos maus eles são anjos caídos, né, ou rebelados, então peraí, quem são, de onde surgiram os demônios e espíritos maus antes da queda? Bom, é uma pergunta bastante honesta, só que tem uma resposta mais honesta ainda, e eu vou ser bem sincero em responder para vocês que talvez a minha resposta não vai te agradar. Tá? Mas é muito natural e é muito genuíno, eu acho muito honesto querer saber isso. Se então a queda de Satanás e os seus anjos ela é depois que Jesus sobe para o céu, antes disso já existia demônio e espírito mal. Mas então de onde eles vieram se a queda é depois? Então vamos lá. Os textos bíblicos eles não dizem exatamente o momento ou o período que o primeiro anjo caiu, ou se rebelou e se tornou um espírito mau ou virou um demônio. Tá? Não vai dizer quando foi o primeiro, mas certamente podemos afirmar que os textos nos contam acerca das quedas descritas. Tá? O que o texto nos conta é sobre as quedas, ele fala da queda de Satanás e a queda dos anjos. Tá? Agora, esses textos, eles nunca dizem que essas quedas, né, ou esses anjos caídos, eles foram os primeiros a caírem, e também nunca nos dizem que eles foram os únicos que já caíram. Entendeu a diferença? O texto ele conta a queda, mas ele não fala esta é a primeira queda, ou esta é a única queda, ninguém nunca antes caiu. Aí você fala assim, então você está falando que existe outro Satanás? Não. Anjo na proporção do querubim ungido foi só um. Agora, anjos caídos, isso pode ter acontecido em qualquer momento. Espíritos maus sempre existiram, demônios sempre existiram. O texto não vai nos dizer que essa é a primeira vez que algum anjo se rebelou e caiu. E foi destituído diante de Deus, foi banido. Não. O texto ele diz que houve uma queda. Ele não fala que essa queda foi a primeira, ele não fala que ela foi a única, também não fala que ela foi a última. Pode ser que até hoje em dia tenham anjos que ainda têm uma conduta má, se rebelam diante de Deus e são banidos, e vira mais um espírito mau, vira mais um demônio. Pelo padrão de comportamento do próprio Lúcifer e dos anjos que caem em parceria com ele, a gente pode deduzir algo muito justo. Que ao longo das eras, desde a criação, anjos de diferentes classes e diferentes poderes sempre em algum momento caíram, foram destituídos. Visto que a gente tem muitos textos bíblicos que descrevem que o contingente de anjos é muito numeroso. Existe muito anjo, a Bíblia fala de milhares, legiões de legiões, miríades de anjos, existe muito anjo. E a Bíblia, ela não dizendo que essa foi a única vez, pode ser que ela esteja dizendo que aconteceu outras vezes. O fato dela não dizer essa queda é a única, já nos dá a entender que pode ter acontecido outras, tanto antes quanto depois. O fato dela não dizer que é a primeira vez que um anjo caiu, nos indica que pode ter caído anjos menores antes sim. Existem várias classes de anjos com classes de poderes e patentes diferentes. Então, espíritos maus talvez sejam as classes mais baixas, que se rebelaram aos poucos, e que se voltaram contra Deus, que foram banidos. Na minha compreensão do texto, o fato do texto de não dizer que esta era a única queda, que foi a única vez que isso aconteceu, ou que foi a primeira vez, ela me deixa deduzir com base no texto e pelo comportamento dos anjos, que pode ser que em algum momento outros caíram. Pode ser que em outros momentos anjos menores, em pequenas quantidades, enfim, tenham caído, tenham sido banidos já em algum momento. Entendeu? Claro que quando Satanás ele cai, ele é considerado o príncipe de todos esses. Por quê? Porque ele tinha admiração principalmente do que ele convenceu quando ele subiu no céu. Porque quando ele sobe ao céu, ele toma a terça parte dos anjos. Quando ele sobe lá e ele decide fazer tudo o que ele faz, ele convence a muitos. Pode ser que esses que caíram primeiro antes já tinham admiração por ele. Se não tinham, depois que ele cai, ele passa a ser patente superior sobre os que já estavam caídos. Não é absurdo pensar nisso, não é heresia. Eu estou deduzindo que é possível baseado no que a Bíblia me permite pensar que é possível. Se ela não diz que a queda que é descrita em Apocalipse 12, se ela não diz que é a única e não diz que é a primeira e não diz que é a última, eu posso pensar que antes houveram outras. E eu creio sim na doutrina dos anjos e demônios que um demônio espírito mau é um anjo caído,
é um anjo rebelado, banido. Uma coisa não fere a doutrina da outra, certo? Olha esse texto de Judas, capítulo 1, verso 6. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Então vejo que já era um hábito, anjos não guardarem o principado, abandonarem a habitação. Reservou na escuridão é o quê? Destituídos da luz. Lembra do princípio da física? A escuridão é a ausência de luz? É isso. Então já vinham sendo caídos alguns anjos com o tempo, alguns presos, outros em escuridão, viraram espíritos maus, viraram demônios. É isso. Então podemos afirmar que muitos demônios surgiram da queda do dragão e dos seus. Mas o texto não nos permite afirmar o que o texto não diz, que seria esta a primeira ou a única vez que isso aconteceu. O texto não nos diz isso, então ele permite nos pensar que pode ter sido talvez a vez mais significativa ou em maior quantidade, mas jamais a última, a primeira e nem a única. Ok? Volto a dizer, essa é uma dedução lógica com base nos textos, não um achismo barato sem base textual. Eu não pensei isso na minha cabeça e apresentei uma hipótese sem que tivessem textos que me permitissem fazer dessa forma.